Nesta aula, iremos verificar o que acontece com a nossa parábola ou a nossa função de segundo grau à medida que variamos os parâmetros a, b e c. Isso aqui foi construído utilizando o GeoGebra da seguinte forma. Primeiro, eu digitei os coeficientes a, b e c, ele plotou o gráfico aqui da minha função, eu destaquei a lei da função à direita, destaquei o valor do vértice, o valor do c que toca o eixo y, e aqui as raízes, as legendas para as raízes, o vértice e o valor que toca o eixo y. Fazendo isso, vamos observar o seguinte, vamos analisar como que essa parábola, essa função quadrática se comporta à medida que variamos os parâmetros a, b e c. Vamos começar com uma função do tipo ax ao quadrado apenas, onde o meu b é zero e o meu coeficiente c também que seja zero. Então deixa eu zerar aqui, temos aqui o meu coeficiente c também valendo zero. Esse tipo de função ela é escrita assim, f de x igual a x ao quadrado. Aqui o programa coloca um 0x, mas a gente poderia escrever apenas f de x igual a x ao quadrado, onde o meu a aqui vale 1. Se o a vale 2, se eu aumentar o valor de a aqui, ele vai aparecer aqui. Vamos verificar algumas coisas aqui. O que acontece quando a gente varia o parâmetro a? À medida que o a vai crescendo, aqui vai variar de menos 5 até 5, a parábola ela vai se estreitando. Ela se mantém com a concavidade voltada para cima, porque o a é positivo, e à medida que a gente for decaindo esse valor de a, diminuindo, a parábola vai abrindo a concavidade até o ponto de chegar igual a zero e a gente não ter mais uma função quadrática, mas apenas uma reta. E passou pelo zero, esse valor se torna negativo e a concavidade fica voltada para baixo. Com a concavidade voltada para baixo, seguindo os valores de a negativo, ela vai se estreitando novamente. Então, o parâmetro a ocasiona isso na parábola. Tem esse efeito de modificar a concavidade da parábola para cima ou para baixo e estreitar ou enlarguecer essa abertura. O parâmetro b, vocês vão observar que ele ocasiona um movimento tanto para a direita quanto para a esquerda do gráfico da parábola, só que ela sofre uma leve subida e descida em relação ao eixo y. Tá? Então, à medida que eu variar o meu parâmetro b, a minha função do quadrático, o gráfico dela, vai sofrer movimentos em relação, vai estar sempre fixado aqui, uma das raízes sendo zero, é importante destacar isso. Sempre que eu tiver uma função do tipo f de x igual a x ao quadrado mais bx, uma das raízes sempre será zero. Pode observar que é a nossa primeira raiz aqui. E aí a outra vai oscilar entre raiz positiva e raiz negativa. Tá? É uma coisa interessante a ser observada. E o que acontece quando variamos o nosso parâmetro c? Ao variar o parâmetro c, vamos ter um movimento do gráfico em relação ao nosso eixo y, tanto para cima quanto para baixo. Repare que o c é o valor que corta o eixo y. Então, subindo o valor de c, esse gráfico vai cortar o eixo y em valores mais elevados. À medida que diminuímos esse valor, o gráfico começa a cortar o eixo y, à medida que o c vai se tornando negativo, então ele corta lá embaixo. Então, esse é o comportamento que a parábola sofre quando variamos o nosso coeficiente c. E aqui é importante destacar outros pontos. Por exemplo, isso aqui já falei, que é o ponto que corta o eixo y, as nossas raízes. Quando o gráfico está acima do eixo x, é aquela situação quando a gente analisa o delta, ou seja, o nosso delta ele é um valor negativo, menor do que zero, então a gente não tem solução real. Se eu trazer esse gráfico um pouco para baixo, eu vou ter duas raízes reais, é quando o nosso delta ele é um valor maior do que zero, então resulta em duas raízes reais distintas. x1 é diferente do meu x2. Dá para observar que as coordenadas sendo a primeira coordenada para x. Tá? Outra coisa a ser observado é o fato da nossa concavidade ser voltada para cima, esse gráfico assumir o que a gente chama de um mínimo. Então, utilizando a ideia de máximos e mínimos, aqui temos um mínimo para essa função. Se o a estivesse negativo, teríamos a concavidade voltada para baixo e esse vértice da parábola seria o nosso máximo. Esse é o valor máximo a ser alcançado por essa função. E aí, eu acredito que com essa aula vocês entendem o seguinte. Variando esses parâmetros, a função sofre algumas variações importantes. Caso vocês queiram esse conteúdo um pouco mais detalhado, deixem aqui nos comentários e eu também posso mostrar para vocês como fazer a construção dessa função de uma forma genérica, utilizando aqui o GeoGebra. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço a todos e até a próxima aula.